bem? O que aconteceu? Como que eu libero? Libera sozinho? É. Oi, oi, boa noite. Olá, boa noite. Adorei seu quadro da Frida. Temos aqui interessante. Eu tive que até Oi? mudar, até que mudar uns aqui de lugar, porque tinha uns quadros chamando mais atenção que a aula. Aí eu tive que tirar alguns, colocar outros para fazer. Porque toda hora que ligava, eu fiz uma banca hoje de mestrado, de defesa final de mestrado, mas na hora que eu abri o vídeo foi a primeira observação da professora. Eu adoro. Tem barulho que não é só na evangélica, não, em casa tem também. Acontece. Primeira coisa que a professora lá da UEG observou foi o quadro. Ai, que bom, chamou atenção. Os quadros, todo mundo fala assim, gente, mas todo mundo faz aula com livro atrás. Ela é com quadro, mas é o único lugar da minha casa mesmo que permite que eu faça uma aula com tranquilidade, que é exatamente nesse lugar, até pela iluminação, porque para lá não daria, para cá não daria, então vocês ficam aí olhando para o quadro, presta atenção no que eu vou falar. Pessoal, como vocês estão? Bem, Bem na medida do possível. bem isso. Todos vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Só vou admitindo aqui a entrada das pessoas, tá? Rapidinho a gente já começa. Como que as famílias de vocês estão? Bem, Bem? Bem. minha filha é bem, minha mulher é chata como sempre. É isso, Alessandra. Tá meio Deus, revoltado. O que a quarentena não faz, hein, Alessandra? Que isso? Tudo normal, hein? Mais calma, pelo amor de Deus. O negócio já tá tenso, complicado. Todo mundo tendo que adaptar as plataformas. Hoje é o terceira semana. Acho que é a terceira plataforma que eu uso de ontem para hoje. Já usei Collaborate, já usei da semana passada para cá Skype, Collaborate, Hangout, agora o Zoom. Eu já não sei mais onde que eu entro, não. Daqui a pouco eu tô assistindo eu vou assistir uma aula minha gravada aqui de tanta plataforma. Mas enfim, graças a Deus existe esse recurso. A gente vai fazer na medida do possível o mais próximo, tá, da nossa aula, como se fosse presencial. Eu coloquei lá dentro do campo atividades, porque a gente está mexendo lá naquele sistema ainda, para não ficar misturado com o fórum, eu coloquei lá no campo de atividades, porque o campo de provas não está liberado ainda. Eu não sei se algum professor já comentou com vocês sobre as provas. Vocês já estão sabendo de alguma coisa sobre as provas? Não. Não? Bom, nós teremos a avaliação a partir do dia 9. Foi feita uma conversa inicial de que vocês farão parece que a gente envia 20 questões, vocês farão 10 questões, mas são as questões que o sistema... Nós mandamos um banco de questões e o sistema escolhe para cada um quais são. Então vão ser provas diferentes. Vocês vão fazer provas diferentes. Isso aí dá confusão, hein? Eu não sei bem como que vai... a parte do sistema, o que foi até o momento que eu posso dizer para vocês, que eu sei que foi passado para os professores. A partir do dia 9 de abril, então, cada professor, a gente deve agendar isso essa semana para passar para vocês. A partir do dia 9 de abril, a avaliação. E a informação que eu tenho, que nós enviamos um número de questões e o sistema vai gerar a prova aí para vocês poderem fazer, tá?
como esse sistema vai funcionar, aí a gente deve receber informações mais do pessoal do EAD, que cuida do sistema. Nós, professores, estamos recebendo as orientações em relação às aulas, à utilização do Zoom, a subir o link, colocar disponível para vocês lá no AVA, né, que é o que a gente chama de AVA, ambiente virtual de aprendizagem, inserir material complementar, inserir algumas atividades. Então, vocês podem perceber, pelo menos na minha, não vou dizer pelos outros, em relação às avaliações, com certeza o diretor, o professor Daniel, vai conversar com o representante, vai passar informação mais precisa para vocês. Nós, professores, temos a orientação de começar a elaborar essas 20 questões para poder enviar. Mas acredito que o representante vai receber essas informações, vai passar para vocês melhor como que vai ser essa questão da avaliação, tá? Vamos fazer assim que vocês recebem uma informação sobre a avaliação já direto da coordenação de como vai acontecer. As nossas aulas vão acontecer na forma mais produtiva possível que a gente puder. Hoje, por exemplo, eu vou entrar já num conteúdo que eu disponibilizei lá no ambiente de atividades, então quem não recebeu essa informação não pode receber. Lá no campo atividades do sistema tem material de apoio. A gente vai continuar com o sistema de material de apoio enquanto a gente estiver nesse sistema de aulas aqui. Eu sempre disponibilizo, sabe aquelas apostilas que eu postava no liceu antes? Ou que levava lá para a sala de aula, ou levava o QR Code para vocês? Aquele material vai estar disponibilizado sempre antes da aula para vocês poderem acompanhar e até para depois estudar. Enfim, atividades. Eu sempre vou colocar atividades lá para vocês fazerem em relação ao nosso conteúdo, tá? Isso é para questão de revisão, e nas aulas subsequentes a gente vai comentando essas atividades. Vocês perceberam que vou fazer assim, eu vou tirar o microfone de vocês por enquanto, só para fazer uma explicação. Aí daqui a pouquinho eu abro para a gente poder fazer esclarecimento de dúvida. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão para mim, que eu consigo enxergar daqui. Vocês sabem levantar a mão aí? No sistema, no Zoom? Alessandro. Não é assim, não? Alessandro, eu consigo te ver dessa forma. Isso aí, Suzana, Ué. É só ir aí nos participantes, levantar a mão. Não sei, cada sistema vem de um jeito. Levantar a mão. Tá em inglês também aí, para quem está usando o sistema em inglês, mas tem a opção levantar a mão. Quando vocês levantam a mão, aparece aqui para mim uma mãozinha azul levantada, só que tem muita gente aqui. Se eu não ver, levanta a mão igual o Alessandro fez mesmo, aparece aqui para mim, tá? Fica mais fácil aqui. Agora eu consegui passar para a segunda tela, tá aqui. Muito bom ver vocês que apareceram aqui. Espero que daqui uns dias, nas próximas aulas, todos vocês apareçam, não importa. Fico com vergonha de aparecer, não tem problema não. Tô de pijama, não quero aparecer na aula, não tem o menor problema, tá? A intenção aqui é realmente essa interação e que vocês... a primeira coisa é que vocês me vejam e me ouçam, isso é o mais importante. Mas se tiverem alguma dúvida, vamos esclarecer. Mas na medida do possível, quando perderem um pouco a vergonha ou quiserem aparecer e falar mais aqui, vai ser muito bom. Eu quero muito ver vocês. Estou com saudades do nono A. A gente sente falta, sim. Eu dou aula há 16 anos. Isso é a primeira vez que eu tenho que fazer. A gente faz gravação de aula, é AD, mas isso aqui não é AD. É uma situação diferenciada para um momento diferente. E é muito ruim. Posso dizer para vocês que é muito ruim mesmo. Da mesma forma que vocês sofrem aí, né? A gente com toda essa questão, nós também. E digo por mim, eu sinto muita falta, estou sentindo muita falta desse contato com a sala de aula, mas vai passar. Com fé em Deus vai ficar tudo bem, a gente vai sair bem de tudo isso e logo, logo nós estaremos juntos aí nas salas de aula novamente. Tá bom? Contem comigo para o que vocês precisarem. Gente, vamos lá. O nosso conteúdo de hoje são as ações coletivas. Nós não chegamos a entrar nas ações coletivas. Eu disponibilizei lá no campo de atividades um simulado. Lá tem um simulado e nesse simulado tem várias questões de juizado. A gente estudou o juizado especial civil, nós estudamos o juizado especial federal, da Fazenda Pública eu expliquei para vocês que é praticamente cópia da lei, a diferenciação ela estaria na legitimidade passiva, porque no juizado especial federal nós temos entes públicos ligados à União,
E no Juizado Especial da Fazenda Pública, os réus, que não podem ser autores também, são os estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias, empresas públicas, fundações, enfim. E nós paramos nesse momento. Na semana, na verdade, eu estou no isolamento antes que todo mundo, porque eu cheguei de um evento em Fortaleza já com uma conjuntivite exatamente diagnosticada no dia da aula de vocês. Acho que vocês vão se lembrar disso. Acho que até a Mariana Moreão entrou em sala nesse dia. Foi. Então eu já tô era viral, eu já tô presa em casa uma semana antes de vocês. Então o negócio tá complicado. Mas vamos lá, vamos seguindo. E o nosso próximo conteúdo são as ações coletivas. E eu começo esse conteúdo de ações coletivas e nós vamos estudar especificamente a ação civil pública e a ação popular, que são duas ações coletivas consideradas ações coletivas por excelência. São aquelas ações mais utilizadas. Aliás, é um cenário, atualmente, em razão da pandemia, é um cenário de ascensão das ações coletivas. Eu até mencionei no texto lá com vocês, até vocês fizeram alguns comentários alguém fez um comentário sobre essas ações coletivas. Eu coloquei lá para vocês uma decisão de uma liminar em uma ação coletiva, em que uma ação foi ajuizada para que duas pessoas fossem obrigadas a fazer a avaliação médica, né, a avaliação sanitária, médica, e que fossem obrigadas a cumprir um isolamento. Isso é uma ação ajuizada por um Ministério Público em seu nome, mas para defender, claro, era contra duas pessoas, mas, na verdade, compreendendo o interesse de uma coletividade. E tem também o caso da ação popular, que são exemplos bem recentes que eu estou trazendo para vocês da nossa matéria de hoje, que tem a ver com o atual contexto. Uma ação popular que foi ajuizada por um cidadão contra a União e que tem como um dos réus a República da China, alegando, uma ação popular, alegando que a responsabilidade da China nos acontecimentos envolvendo a pandemia aqui no Brasil, no mundo e aqui no Brasil. Então, são ações que existem, que estão em andamento, são ações consideradas ações coletivas e dois exemplos, estudos de casos interessantes, para a gente poder compreender o que são essas ações coletivas. Bom, como que eu sei que uma ação é uma ação coletiva? O que determina uma ação ser coletiva não é o número de pessoas que integra o polo ativo ou o polo passivo dessa ação. Suponhamos que todos nós aqui que estamos aqui na aula, no Zoom, nós sofremos algum tipo de prejuízo. Vamos supor que todos nós somos servidores públicos, da mesma categoria, ganhamos a mesma coisa, estamos lotados no mesmo local, e aí, independente de ser federal, estadual, municipal, nós todos tivemos um benefício tirado, um direito adquirido nosso retirado, por exemplo, por decreto, por lei, enfim, por algum ato. O que acontece? Todos nós aqui, nós ajuizamos uma única ação, porque o pedido vai ser o mesmo e vai nos atingir, né, de qualquer forma, todos nós ajuizamos uma única ação para que essa situação seja revertida. Seja um mandado de segurança, seja uma ação de obrigação de fazer, alguma coisa nesse sentido. Maiana Pandinha. Vamos lá. Vamos supor... vocês estão me ouvindo? Ok? Sim. Vamos supor que a gente faça essa ação, todos nós aqui. Observem a grande quantidade de pessoas contra alguém por causa desse problema semelhante, idêntico que nós temos. Isso é uma ação coletiva? Isso vai ser considerado uma ação coletiva? Não. Isso não é considerado uma ação coletiva. Isso é uma ação individual, só que com litisconsórcio ativo facultativo. Por quê? Porque só eu, a Brenda, o Paulo, a Fernanda, a Ana Lara, poderíamos fazer a nossa ação. Ou só eu poderia fazer a minha, mas a Ana Clara, o Alexandre, o Thales, a Isis poderiam fazer a deles.
Isso poderia ser feito por pequenos grupos, ou cada um aqui poderia fazer uma única ação. Então, por isso que nós temos um litisconsórcio ativo e facultativo em uma ação que é individual. Então, o que torna uma ação coletiva não é a pluralidade de partes no polo ativo ou no polo passivo. Isso é litisconsórcio. O que vai tornar uma ação coletiva é o seu objeto. Qual é o objeto que está sendo tutelado por essa ação. Por exemplo, suponhamos que não tem na rede pública de saúde um determinado medicamento que é para ser oferecido sem custo para a população. Ele está na lista da Anvisa para ser oferecido sem que a pessoa tenha que pagar. Suponhamos que não tem esse medicamento, que o Ministério Público, por exemplo, toma conhecimento da ausência desse medicamento que muita gente usa na região, não tem, e o Ministério Público ajuiza uma ação contra o município ou o estado, ou o secretário de saúde, por exemplo, estadual, ou municipal, ou ministro, ou ministério, enfim. Independente de quem seja o réu. Suponhamos que existe essa ação. Observem que é uma única ação, e essa ação, no final, ela vai ter uma sentença, e ela vai defender o direito à saúde de todos. Observem que na sentença, haverá uma condenação no sentido de que seja disponibilizado na rede pública de saúde determinado medicamento. Então, observem que nós não temos uma pessoa especificamente beneficiada, que eu possa determinar, beneficiada que vai receber essa medicação. Então, é uma coletividade de pessoas. Então, observem que é uma parte ajuizando uma ação. Às vezes, o promotor de justiça ou a promotora que ajuizaram a ação, na verdade, o nome do Ministério Público, que é parte, nem utilizem essa medicação. Mas como fazem a tutela de interesses coletivos, eles ajuizam essa ação para defender interesses de uma coletividade. Um outro exemplo muito bom que a gente pode perceber são danos ao meio ambiente, por exemplo. Nós temos uma grande poluição aqui em Anápolis, em determinados anos atrás, há muitos anos atrás, não vou falar muito porque aí vai comprometer até a minha idade, mas há alguns anos atrás, tinha um mau cheiro. Anápolis tinha um mau cheiro, eu não sei se vocês vão lembrar. Saía um mau cheiro de algum lugar aqui em Anápolis. O Paulo não lembra, mas... Nada, Paulo. Eu lembro, porque eu estava dando aula. Eu não sou de Anápolis, não, professor. Não, mas gente do céu, era insuportável. Tinha um lugar aqui em Anápolis que emitia um tipo de poluição e era um cheiro insuportável. Terrível, terrível, terrível. Até que descobriram de onde que veio o cheiro e houve uma ação coletiva. O Ministério Público ajuizou uma ação contra o proprietário de uma área rural, que era um curtume, era alguma coisa assim, que estava saindo desse cheiro, e ele, por meio de liminar, já tinha conseguido uma liminar para quê? Para que o juiz determinasse que cessasse as atividades no sentido de conter esse tipo de poluição e esse odor horrível no município no prazo de 48 horas. Observem que não há beneficiados determinados. Não dá para saber todo mundo que sofria com o mau cheiro de Anápolis. Vamos supor que o Paulo, ele não é de Anápolis, mas estuda na União Evangélica que fosse agora. Ele que não é morador da cidade, mas que vinha assistir uma aula na União Evangélica, ia sofrer com mau cheiro. Então, são pessoas indeterminadas. Da mesma forma quando aparece uma publicidade abusiva na televisão. A gente fala publicidade, vocês vão ter aula de direito do consumidor, a gente usa o termo publicidade e não propaganda. O correto é publicidade. Não sei se vocês já sabem, mas quando tiverem aula de direito do consumidor vão ver que publicidade a gente utiliza para fins comerciais e propaganda para fins governamentais, político-partidários. Vocês podem até ver que é propaganda eleitoral gratuita, propaganda do governo X. E a gente utiliza, o correto é falar publicidade para questões comerciais, para divulgar marcas, questões comerciais mesmo. Vamos supor que a gente tem uma publicidade abusiva. A gente está aqui assistindo televisão e de repente aparece uma publicidade abusiva discriminatória, por exemplo, racista. E está ali, veiculando a publicidade racista, veiculando, e a gente está assistindo aquilo, o Brasil inteiro está assistindo, ou então alguém no mundo está assistindo. Não tem como saber exatamente quem está sofrendo com aquela publicidade. O Ministério Público vai lá, ajuiza uma ação em seu nome,
para que seja retirada do ar essa publicidade no prazo X, sob pena de multa, e consegue essa liminar. Observem que está tutelando interesses de uma coletividade. Enfim, existem muitos exemplos que a gente pode dar de ações coletivas, mas sempre entendam que o que torna uma ação coletiva não é a pluralidade de partes. Pode ser até que tenha mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo, mas o que vai determinar é realmente o objeto, é a defesa de interesses coletivos. Quais são esses interesses coletivos? E aqui eu vou dizer para vocês, porque nós vamos estudar a ação civil pública, que é uma ação coletiva, ela está em uma lei especial, ela, apesar de seguir um procedimento comum, porque a lei dela é 7347 de 85, é a lei da ação civil pública, para quem está fazendo as anotações. A ação civil pública, ela tem previsão constitucional, ou seja, o artigo 129 da Constituição Federal prevê como sendo de atribuição do Ministério Público essa ação civil pública. Essa ação, eu vou falar daqui a pouco, não é, eu sempre dou exemplos com o Ministério Público, é porque ele faz mais, mas a ação civil pública não é só de legitimidade exclusiva do Ministério Público, a ação civil pública não. O inquérito civil público sim, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, a ação civil pública é uma ação coletiva, né, de natureza coletiva, por quê? Porque se defende interesses coletivos e ela tem uma lei que a regulamenta. Então, ela tem previsão constitucional, artigo 129 da Constituição Federal, e ela tem uma lei especial. Então, como o nosso semestre é sobre procedimentos especiais, procedimentos especiais também estão em leis especiais, apesar de ser uma ação de procedimento comum, ela tem algumas características especiais que a gente vai ver no decorrer da nossa conversa. Ação civil pública. A ação civil pública é um instrumento processual por meio do qual se tutelam interesses coletivos. Quais são os interesses coletivos que a ação civil pública vai tutelar? Direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, ao patrimônio artístico, paisagístico, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, ou vai ter no material, ou vai ter no próprio artigo 1º da Lei 7347 de 1985, Lei 7347 de 1985, que é a lei da ação civil pública. Então, toda a regulamentação e todo o procedimento da ação civil pública está nessa lei especial 7347 de 85. Então, é um instrumento por meio do qual se tutelam direitos coletivos. Quais são os direitos coletivos tutelados? Meio ambiente, consumidor, patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio paisagístico, patrimônio turístico, danos, né? Danos a esses patrimônios. Então, tem danos ao meio ambiente, ao patrimônio público, danos à ordem financeira e econômica. Um ponto interessante, para quem está fazendo anotações, isso é bem cobrado nas provas. A ação civil pública não pode ser utilizada para discutir questões envolvendo FGTS. A Lei 7347 ela é muito clara nessa vedação. Qualquer problema envolvendo o FGTS pode ser discutido em outras ações, mas não por meio de ação civil pública. Existe essa vedação legal. A ação civil pública não pode ser utilizada para discutir questões envolvendo fundo de garantia, FGTS. Então, existe essa vedação legal, por ser uma vedação muito própria, prevista na lei, sempre aparece em algumas provas. E tem agora um tipo de uma determinada situação que pode ser discutida em sede de ação civil pública, porque a jurisprudência foi dizendo que é possível utilizar a ação civil pública para essas questões. Para quem está anotando, a ação civil pública é instrumento hábil para se discutir improbidade administrativa. Então, a ação civil pública, isso foi pressão da jurisprudência mesmo, por exemplo, o Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública e ter como objeto de análise a improbidade administrativa, porque a improbidade administrativa, de alguma forma, ela vai afetar a coletividade. Então, improbidade administrativa, ela pode ser discutida em sede de ação civil pública. Já questões envolvendo o FGTS
por vedação legal, não pode ser discutida em sede de ação civil pública. Bom, alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Tá ok? Vou colocar aqui no chat. Tá. Vou deixar aberto aqui no chat. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui, tá? Eu aqui, dúvida, alguma coisa aí, gente. Vocês podem colocando aqui ou escrevendo as dúvidas de vocês, se vocês não quiserem falar. Mas vamos seguir, vamos continuar aqui. Bom, seguindo. Nós estamos falando de direitos coletivos. Esses direitos coletivos, eles se dividem em 3 espécies. Então, a ação civil pública, ela vai tutelar 3 tipos de direitos coletivos. Os direitos chamados direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu. Isso gera uma confusão, por quê? Porque o filho tem o mesmo nome do pai. Então, nós temos como se fosse assim, o gênero, nós temos aqui uma categoria, direitos coletivos, e se divide em 3 tipos. Que tipos são esses? Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Esses 3 tipos de direito, eles podem ser objeto de ação civil pública. Qual que é a diferença entre interesse difuso, que é a mesma coisa que direito difuso, a diferença entre interesse difuso, interesse coletivo e interesse individual homogêneo? Bom, a previsão é a previsão que define esses interesses é o Código de Defesa do Consumidor. A definição de interesse difuso, coletivo e individual homogêneo está no Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, no artigo 81, por ali no CDC, vocês devem ver isso no próximo semestre, mas a gente não pode passar aqui sem falar sobre isso. Bom, quando que o interesse é considerado interesse difuso? O interesse difuso é aquele... Deixa eu só tirar essa tela. Tem alguém querendo entrar aqui, gente? Todo mundo aqui. Bom, o interesse difuso é aquele que possui titulares indeterminados. Os titulares desses interesses são pessoas indeterminadas e entre essas pessoas não há nenhuma relação jurídica. É o que realmente nós chamamos de coletividade de pessoas, é a coletividade de pessoas mesmo. Então a gente fala assim, o meio ambiente é um direito difuso, a saúde é um direito difuso. Por quê? Porque pertence a todos e não tem como determinar quem são esses titulares. O exemplo que eu dei, por exemplo, o exemplo de uma poluição, uma grande poluição. Vamos pegar um outro exemplo, bem comum. A poluição na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Aquela poluição lá que causa aquele odor horrível, terrível, que a gente sabe que acontece. Ou então a poluição do Rio Tietê. Ou alguma poluição no nosso município, ou no município de vocês, que está causando danos à saúde das pessoas. Enfim, observem que não dá para eu precisar exatamente quem está sofrendo com o dano. Não dá para eu fazer uma ligação jurídica entre essas pessoas. Eu não tenho nenhuma ligação jurídica com a Brenda, que também está sofrendo com a poluição. Eu não tenho nenhuma ligação jurídica com a Ana Clara ou com o Matheus. Não existe uma ligação jurídica entre a gente, mas existe uma ligação do fato. Então, os titulares dos interesses difusos são pessoas indeterminadas. Indeterminadas por quê? Vamos pensar como é que a gente analisa esse ponto de vista. O Ministério Público ajuiza uma ação para que se faça cessar essa poluição em benefício do meio ambiente e da saúde da coletividade. Então, observem que ele não menciona o nome de ninguém. A partir do momento que há uma decisão mandando parar essa poluição, a coletividade de pessoas vai ser beneficiada, mas é uma coletividade indeterminada de pessoas. O nome dessas pessoas nem aparece na ação. É isso que é interesse difuso. Então, as 2 principais características do interesse difuso os titulares são pessoas indeterminadas e não há nenhuma ligação jurídica entre essas pessoas, apenas uma ligação do fato. É o fato que une e liga essas pessoas. A partir do momento que há uma ação e sai uma sentença, beneficia-se uma coletividade de pessoas. As pessoas vão ser beneficiadas.
Então, a gente fala que a ação civil pública serviu para tutelar interesses difusos. Essa é a definição de interesses difusos. A ação civil pública, ela também se presta para tutelar interesses coletivos estrito sensu. O que são esses interesses coletivos estrito sensu? É o contrário do difuso. Observem que nos interesses difusos, eu tenho titulares indeterminados, é uma coletividade indeterminada de pessoas, então uma coletividade vai ser beneficiada. Uma sentença, por exemplo, uma decisão que fala, coloca um oftalmologista na rede pública de saúde, está beneficiando uma coletividade de pessoas. Então, são pessoas indeterminadas. Isso é interesse difuso. No interesse coletivo, eu já tenho uma situação oposta. No direito coletivo, os interessados são pessoas determinadas, tem como eu saber quem são aqueles que estão sofrendo dano, porque são determinadas, e além de serem determinadas, há uma relação jurídica entre essas pessoas. Existe uma relação jurídica. Nós vamos analisar, é do ponto de vista que você analisa. Vamos pegar agora o seguinte caso, muito parecido com o que nós estudamos. Vamos supor uma poluição de um rio. Uma poluição de um rio atinge interesse difuso, uma coletividade, todo mundo sofre com poluição de rio. Mas agora vamos analisar de uma outra perspectiva. Vamos supor que ali naquele rio existe nas proximidades, existe uma associação de pescadores na região. Então, existe uma associação de pescadores que se utiliza daquele rio para pesca e para a sua própria sobrevivência. Suponhamos que exista uma poluição naquele rio e está inviabilizando a pesca e está afetando diretamente a associação de pescadores. Essa associação de pescadores pretende ajuizar a ação coletiva, civil pública coletiva, a associação. Observem que não são as pessoas, os pescadores diretamente atingidos. É a associação em seu nome, é uma parte. A associação de pescadores X, por exemplo, ajuiza uma ação civil pública contra quem está causando dano ambiental para defender os interesses dos seus associados. Aí eu pergunto para vocês, esses interessados dessa associação, eu consigo determinar quem são? Façam um sinal assim para mim se vocês acham que sim ou que não. A gente consegue. A gente consegue determinar quem são essas pessoas, porque são todos aqueles associados. Observem que agora a coletividade ela é mais restrita, porque são os associados daquela associação de pescadores, não é já aquele universo de pessoas que estão sofrendo com a poluição, são os associados. Então, são pessoas que dá para eu determinar quem são. Outra pergunta, existe uma relação jurídica entre essas pessoas? Existe. Por quê? Porque todos estão ligados à mesma associação, são associados. Então, observem que é uma situação oposta aos direitos difusos. Nos direitos difusos, eu tenho uma coletividade indeterminada de pessoas que vai se beneficiar de uma determinada decisão e essas pessoas não têm ligação jurídica nenhuma entre elas. Em relação aos direitos coletivos, eu tenho pessoas determinadas, e existe uma relação jurídica entre essas pessoas. Só que nós não podemos imaginar um universo muito pequeno de pessoas. A gente pode imaginar um universo muito grande. Mesmo que sejam muitas pessoas que dê para serem determinadas, vai ser o direito coletivo. Eu pego como exemplo o quê? Vamos pegar como exemplo um grande número de pessoas que podem ser determinadas, mas é grande. Vamos imaginar os mutuários da Caixa Econômica Federal. Vamos pensar no contrato mais comum e feito, acho que na Caixa Econômica Federal, que é o SFH, o Sistema Financeiro Habitacional. Vamos pensar em todos os contratantes do Brasil que vão lá na Caixa Econômica Federal, é um contrato padrão, é um contrato de adesão, que vão fazer o financiamento da sua casa própria. E vamos pensar que nesse contrato existe uma cláusula abusiva. Então, o mesmo contrato que uma pessoa lá no norte assina, é o mesmo contrato que as cláusulas que a pessoa do sudeste assina, do centro-oeste assina. Vamos imaginar essa situação. A mesma cláusula abusiva que existe lá no norte, ela existe no sudeste, ela existe no centro-oeste, ela existe. E suponhamos que o Ministério Público Federal tome conhecimento dessa cláusula abusiva e ajuize uma ação, e olha, visando aí uma questão de consumo agora, ajuize uma ação para que seja declarada a nulidade dessa cláusula contratual
em razão da sua abusividade, que a Caixa Econômica faça esses reajustes, essas alterações contratuais, torna sem efeito essa cláusula abusiva. Observem que são milhares de pessoas que têm contratos com o sistema habitacional com a Caixa Econômica Federal. Se for pensar um dos principais contratos do país. Tá. Aí eu pergunto para vocês, o Ministério Público, só ele ajuiza essa ação contra a Caixa Econômica Federal na Justiça Federal para discutir essa questão dessa cláusula. Pessoas serão beneficiadas. Essas pessoas são determinadas, por maior número que seja, elas são determinadas. Eu sei que são os contratantes da Caixa Econômica Federal do sistema habitacional, do sistema de financiamento habitacional, do SFH. Então, não tem problema, um pequeno número, um grande número. O que importa é que você consiga determinar. E por que eu consigo determinar essas pessoas? Porque existe uma relação jurídica entre essas pessoas. Todos são contratantes do mesmo contrato com a Caixa Econômica Federal e serão beneficiados com essa sentença feita na ação coletiva. Então, observem a diferença. Nós temos aqui um interesse difuso com uma coletividade indeterminada de pessoas, sem ligação jurídica nenhuma entre essas pessoas. E já nos interesses coletivos, eu tenho uma coletividade determinada de pessoas, eu posso determinar a quantidade de pessoas, e existe uma relação jurídica entre essas pessoas. Ficou alguma dúvida nessas duas categorias? Podemos seguir? Não? Podemos. Tá. A gente vai partir agora para o terceiro tipo de interesse coletivo. Talvez esse é o que gera um pouquinho mais de dúvida por causa do nome dele. Então, existem três tipos de direitos coletivos. Os difusos, que nós já estudamos, os coletivos estrito sensu, que a gente acabou de estudar, e tem esse terceiro que gera a dúvida por causa do nome. Porque o nome dele é individual homogêneo. Então, os interesses, a ação civil pública tutela direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Por que o individual homogêneo, como que a gente pode pensar algo individual que seja coletivo? É isso que gera a dúvida para a gente entender assim, gente, mas como que algo individual pode se tornar coletivo? Observem bem, prestem bem atenção que é possível a gente compreender isso. Como que funciona? Como que algo individual pode ser tutelado por uma ação coletiva? Porque a sentença, além de beneficiar o individual, ela vai também beneficiar uma coletividade de pessoas. Então, a sentença ela não vai direto na coletividade. Ela parte de um caso pontual ou de dois casos individuais, mas a sentença acaba beneficiando uma coletividade de pessoas. Como que isso pode ser exemplificado e concretizado para a gente poder entender? O que mais exemplifica a possibilidade de alguém ajuizar uma ação para defender o interesse individual homogêneo são os defeitos de série de fabricação, por exemplo. Eu vou pegar uns casos mais recentes para vocês verem, vocês vão associar e vão poder compreender. Voltou? Eu acho que parou, hein? Ok? Mariana. Ok. Podemos continuar? Cadê ela? Sumiu, Mariana. Ih, sumiu de novo. Vocês conseguem me ver? Não, Não? voltou. Voltou. Consegue? Sim. O meu aqui agora voltou. Uhum. Podemos continuar? Pode. Podemos? Vamos continuar então para a gente poder fechar esse pacote aqui. Bom, gente. Vou colocar aqui o chat. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui para mim. Vamos lá. O exemplo mais comum e até recente, vocês se lembram de um determinado aparelho telefônico que estava... Tem muitos casos, né, de aparelho explodir na orelha das pessoas, aí causar danos, pessoas até morrendo de aparelho telefônico. Teve uma determinada marca, uma determinada série de celular e marca, que estava acontecendo muitas vezes. Em vários locais do país, a gente ouvia falar que aquela determinada marca de celular estava apresentando esses problemas de explodir na orelha da pessoa. E no ouvido da pessoa e causar danos estéticos, até a própria morte das pessoas, enfim. Ações coletivas foram ajuizadas, o Ministério Público ajuizou a ação
para defender, olha para você ver, parte-se de casos pontuais, de casos individuais, e a partir do momento que nós temos uma sentença nessa ação que condena a empresa a pagar a indenização para essas vítimas, então eu tenho aqui a indenização para essas vítimas, mas a mesma sentença que manda pagar a indenização para essas vítimas, manda retirar do mercado de consumo os aparelhos que foram fabricados no período X a Y, você observa que a gente tem uma sentença que atinge o individual e, ao mesmo tempo, atinge a coletividade. Eu poderia comprar o telefone, o Alessandro poderia comprar aquele telefone, outras pessoas poderiam comprar aquele telefone, mas nós não vamos comprar porque a decisão mandou retirar do mercado de consumo para que novos acidentes não acontecessem. A gente vê muito também naqueles casos de recall. Vocês sabem o que é o recall? Já ouviram falar do recall? Vocês já viram, a gente está vendo televisão, de repente aparece assim na televisão, a Volkswagen do Brasil, ou então a GM, a Peugeot, a Renault, todas. Convocam todas as pessoas que adquiriram o veículo X, um chassi, aí coloca ali uma numeração, para que compareçam na concessionária para fazer a troca da peça, enfim. O que acontece? Aquilo ali, para chegar naquele ponto, é porque com certeza alguém apresentou algum problema aqui, depois alguém apresentou um problema em outro lado e foi apresentando as informações que foram circulando. O Ministério Público instaurou um procedimento investigativo, que a gente chama de inquérito civil público, ou algum procedimento administrativo, e chegou à conclusão que é um defeito de fábrica. Uma pessoa morreu em razão aconteceu já um problema no cinto de segurança em que uma pessoa morreu, que foi o que despertou para se chamar as pessoas para poderem fazer a substituição da peça. Então, o Ministério Público ajuiza essa ação, consegue uma indenização para a família, mas, ao mesmo tempo, consegue que as pessoas sejam convocadas para que haja substituição da peça de forma imediata. Observem que o individual ele foi tutelado, mas também uma coletividade de pessoas. Então, o individual homogêneo é aquele em que a ação coletiva tutela alguns interesses individuais, mas a mesma sentença que beneficia o individual, ela também vai beneficiar uma coletividade de pessoas. É totalmente diferente o exemplo. Por exemplo, eu fui ali e comprei um celular, e meu celular apresenta problema, mas é um problema pontual do meu aparelho de celular. Isso é um problema individual, patrimonial meu. Eu não posso chegar lá no Ministério Público e fazer a denúncia, ele pode até investigar e falar, não tem defeito, inserem, isso é um problema individual desse aparelho seu aqui, pronto. Então, o Ministério Público ele não pode ajuizar uma ação civil pública para tutelar só o meu interesse. Ele não tem essa legitimidade. O Ministério Público, em relação aos interesses individuais, ele tem legitimidade. Os individuais homogêneos, por quê? É o individual mais a coletividade. E os individuais indisponíveis. Indisponíveis ele pode, em razão do artigo 127 da Constituição Federal. Quem tiver acesso ao artigo 127 vai olhar que no final do artigo 127, que fala da atribuição do Ministério Público, que ele age na defesa da ordem social, econômica, mas ele age na tutela dos interesses individuais indisponíveis. O que são interesses individuais indisponíveis? São aqueles direitos ligados à personalidade, à nossa vida. Por exemplo, direito à saúde. Por isso que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar um mandado de segurança para fornecer um determinado medicamento para uma única pessoa. Por quê? Porque nós estamos falando de interesses individuais indisponíveis. Por isso que o Ministério Público pode ajuizar uma ação para que seja garantida uma vaga numa escola para defender o interesse de uma criança portadora de uma necessidade especial e precisa daquela vaga naquela determinada escola e não tem condição de pagar, porque é interesse individual indisponível. Deu para vocês compreenderem? O Alessandro levantou a mão. Tem uma dúvida, Alessandro? Essa é quando fala dessas ações coletivas, quando é aquele ação, quando repercussão geral, isso não se aplica aí não, né? Não. Pode ser que a repercussão geral seja dada em uma ação que é coletiva. Posso te dar um exemplo bem recente que o Supremo Tribunal Federal decidiu.
Esses medicamentos que são fornecidos pela rede pública, existe uma lista desses medicamentos. Então, tem que ter a lista, e esse medicamento tem que estar previsto em lista, o tratamento também tem que estar previsto em listas, essas listas são feitas pelo poder público, e aí o poder público ele é obrigado a fornecer esse medicamento. Se ele não fornece, vai lá e ajuiza uma ação para obrigar o poder público a fornecer esse medicamento. Existe um ponto de discussão se o poder público estaria obrigado a fornecer medicamentos que não estavam nessas listas. Lista da Anvisa, lista das secretarias de saúde, enfim. A discussão não era os da lista, eram os que não estavam na lista. Por exemplo, alguns medicamentos genéricos, alguns tratamentos para algumas doenças que não tinham previsão legal. E tinha muita ação ajuizada para que o poder público fornecesse esses medicamentos sem previsão na lista. E eram ações coletivas. Isso foi chegando, até chegar no Supremo Tribunal Federal. Quando levantaram a questão no Supremo Tribunal Federal, ele deu repercussão geral e, além de dar repercussão geral, mandou suspender todas as ações do Brasil inteiro até que eles pronunciassem. A pergunta era, o poder público era obrigado ou não a custear tratamentos e fornecer medicamentos que não estavam previstos nessas listas? A gente viu muito caso, vocês vão se lembrar. Por exemplo, vocês já viram aquelas situações que aparecem nas redes sociais? Vamos ajudar a determinada criança a fazer um tratamento muito caro, que só tem nos Estados Unidos, não existe no Brasil, o tratamento é muito caro. Vamos contribuir, essas vaquinhas online, tentar arrecadar. Vocês já viram esses problemas que aparecem nas redes sociais? Vocês podem ter certeza que para se chegar naquele ponto, essas pessoas tentaram no poder público, mas como não está previsto o tratamento nas listas, foi negado no judiciário, e aí as pessoas vão apelar para a sociedade, para patrocínio, assim, de todas as formas para tentar, porque são vidas que estão aí precisando, são tratamentos muito caros e muitas vezes isso não acontece no Brasil. Bom, e o Supremo Tribunal Federal chega lá e deu repercussão geral, foi lá e decide que não, que nesses casos não tem a menor condição, por quê? Seria, na segunda votação, seria descobrir o pé para tampar o nariz no frio, ou então descobrir o nariz para tampar o pé. Então, você vai tirar o recurso, você vai desalocar o recurso de algum lugar para custear isso aqui. Vai quebrar o país se ele for obrigado a custear todos os tipos de medicamento e tratamento que existe. Algumas pessoas concordam, algumas pessoas não concordam, enfim. A gente não está aqui para essa questão, mas respondendo a sua dúvida, Alessandro, pode ser que tenha repercussão geral em uma ação coletiva, mas não é isso que a torna coletiva, tá? Deu para entender? Ok? Beleza. Gente, vamos lá. Vocês compreenderam a diferença dos três direitos tutelados pela ação civil pública? Pode ser que no mesmo caso tenha os três interesses, viu? Um mesmo problema apresente os três interesses. A gente não pode pensar só em cada um para uma ação. A ação civil pública pode tutelar os três de uma vez. Olha o exemplo. Uma poluição no Rio. A partir do momento que a sentença manda parar a poluição, o interesse difuso está protegido. A partir do momento que o Ministério Público manda parar a poluição, é porque existe uma associação de pescadores, o interesse dos associados daquela associação estão protegidos. Suponhamos que uma criança tenha ingerido a água contaminada desse rio poluído e consegue uma indenização na sentença para essa criança, individual homogêneo. Então, a partir de um mesmo caso, eu posso ter os três, mas eu posso ter um caso que é só um. Eu posso ter, por exemplo, o mau cheiro de Anápolis, que o Ministério Público foi lá, ajuizou a ação e parou o mau cheiro de Anápolis, enfim, sem ter um caso pontual. Ou eu posso ter dois, ou eu posso ter os três. O importante é que eu saiba a diferença entre os três objetos da ação civil pública. Ok? Beleza? Dúvidas? Não. Seguindo aqui, agora a gente entra no campo do procedimento mesmo. Bom, a competência da ação civil pública é o local do dano. Onde eu ajuizo a ação civil pública? No local do dano, onde aconteceu o dano. Então, essa é a definição da competência da ação civil pública. Quem é parte legitimativa? Os legitimados da ação civil pública estão previstos no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 85. Então, eu tenho lá os legitimados da ação civil pública.
Quem são? Ministério Público, que é o que mais faz ação civil pública, os entes da federação, municípios, estados, União, Distrito Federal, a Defensoria Pública, isso já caiu em exame da OAB. Se a Defensoria Pública é parte legítima para ajuizar a ação civil pública, sim, a Defensoria Pública é parte legítima para ajuizar a ação civil pública. Associações, sim, associações podem ajuizar a ação civil pública, só que as associações têm duas condições. Primeira condição para as associações, que ela esteja devidamente constituída há mais de um ano. Há menos de um ano ela não tem legitimidade, vai lá no Ministério Público pedir para ajuizar para ela. Outra condição da associação, ter previsão no seu estatuto que ela pode fazer a defesa desses interesses coletivos. Por exemplo, quando vocês formarem, vocês podem ser contratados para criar associações. Vamos abrir, eu vou te contratar para criar uma associação. Então, quando você vai criar uma associação, a primeira coisa que você vai fazer é o estatuto dessa associação. Quando vocês forem fazer o estatuto dessa associação, não se esqueçam de colocar dentre as atribuições dessa associação a defesa de interesses coletivos, como meio ambiente, como aquele mesmo, vocês pegam a lei da ação civil pública, pega tudo aquilo que pode ser tutelado e coloca lá nas atribuições dentro do estatuto da associação, porque a associação, quando você ajuiza por uma associação, vamos supor que vocês são advogados de alguma associação, e vocês vão ajuizar uma ação civil pública, vocês vão ter que juntar o estatuto, porque o juiz ou a juíza vão verificar se tem previsão estatutária para poder ajuizar essa ação. Se não tiver a associação, ela não pode ajuizar uma ação civil pública. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado até na elaboração do estatuto de uma associação. Aí vem a pergunta, pessoas físicas, nós aqui, podemos fazer ação civil pública? A resposta é não. Nós não temos a pessoa física, ela não tem legitimidade para fazer ação civil pública. Só os legitimados do artigo 5º são esses que eu acabei de falar. Ministério Público, Defensoria Pública, os entes da federação, suas respectivas autarquias, fundações, empresas estatais, as associações, desde que constituídas há mais de um ano, com previsão estatutária. Então, são essas pessoas que estão no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública que podem ajuizar a CP. Nós, pessoas físicas, não estamos incluídos nesse rol. Então, nós nunca vamos poder fazer uma ação civil pública. Ah, professora, mas eu nunca vou poder ajuizar uma ação por causa de um dano ambiental, ou por causa de dano a patrimônio público, ou por improbidade administrativa, ou seja, o mesmo objeto, os mesmos bens tutelados da ação civil pública, nós podemos. Não por ação civil pública, mas por outra ação coletiva que se chama ação popular. A ação popular, ela tem os mesmos objetos, os mesmos bens tutelados da ação civil pública. Meio ambiente, consumidor, patrimônio público, patrimônio histórico, ordem financeira, improbidade administrativa, só que a ação popular é para nós cidadãos, não pessoas físicas. Não confundam as definições. Nós cidadãos. Quem são cidadãos? Cidadãos são pessoas que estão em pleno gozo de seus direitos políticos. Então, quem está com seus direitos políticos suspensos não tem legitimidade para ajuizar a ação popular. Ah, mas o pedido vai ser o mesmo? A gente pode pedir a mesma coisa, a gente pode pedir anulação de atos, a gente pode pedir indenizações, só que as ações são diferentes. Pessoas físicas não podem fazer a ação civil pública e os legitimados da ação civil pública não podem fazer a ação popular. Vocês devem ter estudado isso no direito administrativo, quando vocês estudaram o controle judicial dos atos da administração pública, que a gente faz por meio da ação popular. Bom, dando continuidade aqui, quem são os réus da ação civil pública? Os réus da ação civil pública são os causadores dos danos. Pode ter litisconsórcio, sem litisconsórcio, pode ser o Ministério Público contra um ente público, por exemplo. O causador do dano pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União, pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa privada que está contaminando o rio, pode ser uma sociedade de economia mista, pode ser uma poluição causada pela Petrobras, por exemplo. Então, os réus são os causadores dos danos. Os autores são os legitimados do artigo 5º. Bom, em relação a liminar, a ação civil pública tem uma liminar própria,
não é a tutela de urgência antecipada lá do Código de Processo Civil, é a liminar do artigo 12 da Lei 7347 de 85, então ele tem uma liminar própria dele, do procedimento, é a liminar da ACP. Se vocês vão pedir uma liminar para cessão à poluição, para apresentação de algum documento em casos de improbidade, para afastamento de alguma coisa, enfim, vocês podem pedir e o fundamento da liminar de vocês vai ser o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública e não as tutelas previstas lá no Código de Processo Civil. O procedimento. Pessoal, o procedimento da ação civil pública, ele é comum. Por quê? Porque a lei diz que ele é comum. Mas se vocês observarem bem, ele é um procedimento comum em uma lei especial. Então, o que é isso, um procedimento comum? As regras de elaboração da petição inicial são as mesmas do artigo 319 do Código de Processo Civil, só que o fundamento da liminar é o artigo 12 da Lei 7347 de 85. É isso que torna essa ação civil pública um pouquinho mais especial do que as de procedimento comum mesmo. Eu não uso o pedido de tutela de urgência do CPC. Eu fundamento mesmo a minha liminar no artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública. Então, a partir do momento que é concedido ou não essa liminar, e dessa liminar, deferindo ou indeferindo, cabe o recurso de agravo de instrumento, como toda liminar, né, com exceção lá do juizado especial civil que a gente estudou, mas é um agravo de instrumento. A partir daí, segue-se um procedimento comum. Prazo para apresentação de resposta é o mesmo do CPC, saneamento, possibilidade de audiência de mediação, saneamento do processo, as respostas do réu, saneamento do processo, possibilidade de audiência de instrução e julgamento, se for o caso, tudo aquilo que é previsto para o procedimento comum lá no Código de Processo Civil, a gente usa para ação civil pública, até se chegar na sentença. E é nessa sentença que a gente tem que focar um pouquinho no nosso estudo, porque nós estamos falando de uma sentença que beneficia a coletividade. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da sentença na ação civil pública. Gente, sentença em processo civil, ela só pode ter dois efeitos. Ou ela vai ser erga omnes, atinge todos, ou ela é inter partes, ela só produz efeito entre as partes. Como que a gente faz para saber quais os efeitos de uma ação civil pública? Vai depender do interesse que foi tutelado. Então, vamos lá pelo conceito de difuso coletivo e individual homogêneo que a gente falou, que a gente vai compreender o efeito da sentença quando a gente faz relação com os conceitos. Observe. Se existe uma ação civil pública para tutelar o meio ambiente, que diz cessa a poluição e beneficia uma coletividade indeterminada de pessoas, essa sentença é para todos ou interpartes? É uma sentença para todos. Então, no caso de ação civil pública que tutela interesses difusos, como são sujeitos indeterminados, a sentença beneficia uma coletividade indeterminada, a sentença tem efeito erga omnes, para todos. Ela não é restrita às partes, porque se ficar restrita às partes, vai beneficiar só o Ministério Público, ou se o Ministério perder, o réu. Se beneficia uma coletividade de pessoas, ela vai ser erga omnes. Então, para interesses difusos, sentença tem efeito erga omnes. Agora, vamos para os coletivos, em que as pessoas são determinadas, é uma coletividade determinada de pessoas. A sentença, ela é para todo mundo ou para aquela coletividade determinada de pessoas? Ela vai atingir a coletividade determinada de pessoas. Então, nos interesses coletivos, estrito sensu, a sentença tem efeito inter partes, porque as pessoas são determinadas. Não vai atingir uma coletividade de pessoas. Agora, quando eu tenho um individual homogêneo, o individual homogêneo sempre gera dúvida. A princípio, a gente pensa, bom, se existe um caso, essa sentença vai beneficiar esse caso. Mas existe uma coletividade indeterminada de pessoas também ali atrás. Então, por exemplo, quando um juiz vai lá, uma juíza manda indenizar alguém, ok, produziu aquele efeito para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo manda retirar do mercado de consumo determinado produto, não tem como eu saber quem está sendo beneficiado com essa sentença. Até possíveis futuros consumidores iam ser beneficiados. Então, a sentença no individual homogêneo, ela prevalece a coletividade, então ela vai ser erga omnes. Então, nós temos aqui 3 frases interessantes.
A sentença da ação civil pública que tutela interesse difuso, ela tem efeito erga omnes, por causa da coletividade indeterminada de pessoas. A segunda frase. A sentença da ação civil pública que tutela interesses coletivos, ela é inter-partes, porque a coletividade de pessoas é determinada, não é aquela coisa espalhada. Dá para saber quem é. A sentença da ação civil pública nos interesses individuais homogêneos, ela erga omnes, porque apesar de beneficiar um caso, ela beneficia uma coletividade de pessoas. Teve uma situação que aconteceu no Brasil, não sei se vocês vão lembrar, não sei nem se vocês são filhos dessa pílula. Vocês já ouviram falar da pílula de farinha, anticoncepcional de farinha? Libera os microfones aí, deixa eu ver se vocês já ouviram esse caso. Que no Brasil, no mercado de consumo... Deixa eu falar disso. Já ouviu falar disso? Não. Não tem ninguém aqui Também que não, fala pílula, não. Já ouvi. Falar nisso, não. Alguém já ouviu falar dessa pílula de farinha? Gente, teve no Brasil uma época, pílula anticoncepcional de farinha, colocar farinha na pílula anticoncepcional. O remédio chama microvilar, depois vocês consultem no Google, essa questão foi um estrondo no Brasil. Número de mulheres grávidas, ninguém aqui é filho da pílula, não, acho que não, vocês são muito novos para ser filho da pílula. O que aconteceu? A partir de um caso que foi chegando nos ministérios públicos, as pessoas foram ajuizando ações coletivas, imediatamente houve uma liminar para retirar do mercado de consumo essas pílulas. O lote, do lote X ao lote... A farmácia que comercializasse aquelas pílulas do lote X ao lote X, do período X, e as farmácias tinham controle, eram multas altíssimas. Isso aí beneficia uma coletividade de pessoas. Até alguma mulher que estava indo comprar a pílula para poder tomar e possivelmente engravidar sem desejar naquele momento aquela gravidez. Então, não dá para precisar exatamente quem está sendo beneficiado. Então, a gente tem aqui uma ação, na ação civil pública em que se tutela interesse individual homogêneo, a sentença também tem efeito erga omnes, porque apesar dela pegar casos pontuais, ela beneficia uma coletividade indeterminada de pessoas. Deu para entender? Uhum. Sim. Tá bom. Uhum. Para a gente poder agora só analisar uma questão interessante da ação civil pública, é a coisa julgada da sentença. A gente sabe que existe a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal, coisa julgada é aquilo que torna a decisão indiscutível. O conceito é isso, torna imutável. Só que a coisa julgada formal é aquela que torna a decisão imutável naquele processo, mas não impede que seja ajuizada uma nova ação. Vamos supor que um processo foi extinto por um defeito processual. Eu posso ajuizar uma ação por até 3 vezes, porque faz coisa julgada formal naquele processo. Isso aí é matéria do processo civil 2, formal e material. Já a coisa julgada material é aquela qualidade da sentença que a torna imutável naquela ação em que a decisão foi proferida, mas também não pode ser ajuizada uma outra ação porque esgotou a discussão do mérito dela. Seja porque transitou em julgado, ou seja porque chegou na última instância recursal e a coisa ficou definitiva. Eu não posso ajuizar uma ação novamente porque ela foi analisada da coisa julgada mesmo, coisa julgada material. A ação civil pública ela tem uma característica interessante que a ação popular também tem, por ser coletiva. A sentença de uma ação civil pública que julga improcedente o pedido, por falta de prova, chegou lá na sentença, o juiz colocou assim: diante de todo exposto, julgo improcedente o pedido por insuficiência de provas. O argumento tem que ser esse. Improcedência por insuficiência de provas. A gente até entende, nossa, teve análise do mérito, não é defeito processual, ok. Pode até ter analisado o mérito. Mas, especificamente, abre-se uma exceção. Se a sentença for de improcedência por falta de provas, por insuficiência de provas, a ação civil pública pode ser ajuizada novamente. Então, essa é uma exceção. A gente tira a seguinte conclusão. A sentença da ação civil pública por insuficiência de provas, faz coisa julgada formal. Formal. O que significa? Caso surjam novas provas,
Ministério Público ou qualquer outro legitimado pode ajuizar a mesma ação. Então, se o motivo foi insuficiência de prova, a ação pode ser ajuizada novamente se surgirem novas provas sobre aquele fato, seja pela mesma pessoa que ajuizou a ação, Ministério Público, por exemplo, ou seja por qualquer outro legitimado. Se a Defensoria Pública quiser ajuizar a ação, ela vai ajuizar a ação e vai apresentar essas novas provas que apareceram por aí, tá? Então, são considerações interessantes sobre essa ação civil pública, que é a primeira ação coletiva. A gente só não pode esquecer do inquérito civil público. O inquérito civil público é um pouco diferente da ação, porque o inquérito civil público, ele é um documento de investigação para se chegar a uma conclusão se vai ajuizar ou não a ação civil pública. A gente compreende o inquérito civil público quando a gente lembra do inquérito policial. Quem que gosta do direito penal? Que estuda inquérito policial? Falei, aí, vocês vão lembrar. Eu gosto. Então, o inquérito policial, ele é obrigatório? Não. Não. Se o delegado de polícia tem os elementos lá que ele precisa, ele pode perfeitamente encaminhar, ou se o Ministério Público, né, tenha todas as informações, ele pode oferecer a denúncia independente de um inquérito policial. Outra questão. O inquérito policial, ele objetivo o quê? Apurar o quê? Eventual autoria, o penal mesmo. Autoria e materialidade, né, para se chegar num relatório que vai dizer se é caso, né, de seguir, enfim, ele vai chegar numa conclusão ali. Enfim, o inquérito civil público, ele é um procedimento administrativo, não é judicial, não tem interferência judicial. Ele é dispensável, porque se o Ministério Público tiver elementos para oferecer ação civil pública, ele não precisa do inquérito civil público. Ele é de atribuição exclusiva do Ministério Público, que é diferente da ação civil pública, que não é exclusivo, nós temos outros legitimados, mas o inquérito civil público ele é exclusivo do Ministério Público. Ele começa com uma portaria, termina com um relatório, do mesmo jeito. E tem uma questão interessante que se parece muito com o inquérito policial. Vamos supor que o Ministério Público, ele baixa uma portaria, faz uma investigação aí de um dano ambiental para apurar alguma coisa, vamos supor. Aí, de repente, o que ele faz? Ele conduz, ouve pessoas, requisita documentos, chega lá no relatório final, ele entende que é caso de ação civil pública e ajuiza a ação civil pública. Ok, perfeito. Mas vamos supor que ele chega lá no relatório, que termina também com relatório, e entende que é caso de arquivamento do inquérito civil público. Para quem está anotando, toda vez que o Ministério Público optar pelo arquivamento do ICP, que é o inquérito civil público, ele tem que remeter esse inquérito civil público para o Conselho Superior do Ministério Público, não é o Conselho Nacional, não, o Conselhão não, porque cada Ministério Público Estadual tem seu conselho. Ele tem que remeter cópia desse inquérito civil público para o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público vai verificar se é caso de homologar realmente esse arquivamento ou não. Aqui ele tem dois caminhos. Suponhamos que o Conselho olha e fala assim, nosso promotor de justiça, ele está certo, é caso de arquivamento. Homologa o arquivamento, fim. Mas vamos supor que o Conselho Superior do Ministério Público vira e fala assim, não é caso de arquivamento, o promotor está errado. Pelo princípio da independência funcional, ele não devolve para o promotor para ele fazer a ação civil pública, porque aquele promotor não está obrigado a fazer. Mas ele designa outro representante do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública. Funciona dessa forma. Deu para entender essa questão do arquivamento do inquérito civil público? Parece um pouco, né, com esse arquivamento, só que as autoridades que são diferentes. Mas o arquivamento ele tem que ser avaliado por uma instância superior, mas acontece dentro da própria instituição ali do Ministério Público, que é feito pelo Conselho Superior do Ministério Público. Bom, gente, essas são as principais considerações que nós tínhamos, né, sobre a matéria de ação coletiva, e a primeira, né, que é a ação civil pública. No nosso próximo encontro a gente fala sobre a ação popular, que também, mas é pouca coisa sobre a ação popular, e a gente já, terminando essas ações coletivas, e a ação popular ela é um pouquinho bem mais curta, a gente demora um pouquinho mais na ação civil pública. O interessante dessas aulas aqui
é que a gente faz ela corrida, né, sem algumas interferências, e a gente pode, por exemplo, a gente tem a aula e eu posso colocar para vocês as atividades, para vocês fazerem as atividades aí do ambiente de vocês, aí a gente não fica ali no segundo horário fazendo atividade. Mas é um conteúdo que a gente faz no horário de aula normal. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação à ação civil pública, se ficou alguma dúvida em relação a essa ação coletiva. Nada? Nenhuma? Professora, Pode falar. existe a possibilidade de se discutir a constitucionalidade, na verdade, o controle de constitucionalidade no âmbito da APP, certo? Certo. Uma constitucionalidade, controle difuso, que você diz. Isso. Uhum. Essa é a dúvida? Isso. Tá. Posso exemplificar? Pode, claro. Só para vocês entenderem, ele colocou uma questão interessante, que até eu geralmente eu ponho em prova essa questão. Mas vamos lá. Porque estava nas atividades. Estava nas atividades, naquelas questões. Aparece ali, eu geralmente coloco. O controle difuso, ele pode aparecer em todas as ações. Não seria diferente nas ações coletivas. Em Anápolis, eu vou pegar o exemplo da ação popular para exemplificar, mas poderia ser uma ação civil pública, tá? Mas é porque aconteceu numa ação popular. Aqui em Anápolis, foi feita uma lei que doava a área verde do bairro Cidade Jardim, é um processo público, tá? Vocês podem consultar, teve muita repercussão, doava uma área verde do bairro Cidade Jardim para uma imobiliária para construir loteamento. Então, teve a lei. Pegou uma área, não sei se vocês vão lembrar disso, que aconteceu, pegou uma área de proteção ambiental de um bairro de Anápolis, que é o bairro Cidade Jardim, e fez a doação por lei, então muita gente passou por esse processo, para doar para fazer loteamento, para destruir tudo e fazer loteamento. São questões econômicas. O que aconteceu? Uma cidadã do bairro, que era advogada, ela ajuizou a ação popular para anular essa alienação. Só que o que ela fez? Ela abriu um tópico dentro da ação coletiva para pedir para que fosse declarada a inconstitucionalidade dessa lei municipal pela via difusa no julgamento da ação popular, no julgamento da ação coletiva. Isso é um controle difuso de constitucionalidade de uma lei dentro de uma ação coletiva. Eu citei, isso aconteceu mesmo. O que aconteceu? Foi uma briga que chegou no Supremo Tribunal Federal, isso. Ela conseguiu eliminar para que não fosse feito nada na área até que a ação fosse julgada, e a ação levou quase 15 anos para ser finalizada no Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, ela foi finalizada há 2 anos. Então, foi uma cidadã do bairro que ajuizou uma ação popular, como ela era advogada, atuou em causa própria, não tem recolhimento de custas, pediu a inconstitucionalidade dessa lei municipal dentro da ação popular que fazia a doação de uma área que tinha uma proteção ambiental, alegando o artigo 225 da Constituição Federal. Isso que aconteceu. Então, é um exemplo muito claro do que você acabou de perguntar, tá? Respondido? Respondido. Beleza. Gente, tem mais alguma dúvida? Tem um simulado lá. Aquele simulado é para vocês treinarem, para vocês revisarem. Lembra que a gente ficou de fazer um simulado, que eu ia dispensar vocês da prova, que a gente tinha todo um planejamento, que não aconteceu? Então, aquele simulado é o mesmo simulado que vocês fariam na sala de aula. Então, eu disponibilizei aquele simulado para vocês. Aí vocês vão ter esse tempo para fazer esse simulado. Até amanhã eu vou inserir uma atividade sobre o que foi falado hoje, para vocês verem. Na verdade, é mais uma jurisprudência, são jurisprudências sobre a tutela de interesses individuais pelo Ministério Público, para vocês, até posso inserir aqui agora no final da aula, acho que encerrando aqui esse encontro nosso, eu já vou inserir para vocês verem aí, terem contato com a jurisprudência. E aí, no nosso próximo encontro, a gente pode até falar sobre isso, mas saber o que os tribunais têm decidido sobre essa atuação do Ministério Público na tutela desses interesses coletivos, né? Desses interesses individuais, até que ponto
É um ponto interessante de discussão, até que ponto o Ministério Público ele pode intervir na tutela de interesses individuais sem ferir aquilo que é de atribuição da advocacia. Então, existe aí um limite que tem que ser observado. Eu até dei o exemplo do aparelho celular. Uma coisa é se ajuizar uma ação para que seja retirado do mercado de consumo vários aparelhos que podem causar danos a uma coletividade de pessoas. Outra coisa é o Ministério Público ajuizar uma ação por causa do meu aparelho que veio com defeito e eu não quero ter despesa para pagar aí alguém, ou um advogado para fazer para mim, vou lá e peço ao Ministério Público fazer a minha ação para não ter que ter gasto com isso. O Ministério Público ele não pode defender interesses individuais exclusivamente patrimoniais. A tutela dos interesses individuais como atribuição do Ministério Público nas ações coletivas, ou eles vão ser individuais indisponíveis, ou eles vão ser individuais homogêneos. Os individuais puramente patrimoniais, eles não entram nessa categoria. Tá? Mais alguma dúvida? Professora, Pode falar. em relação à pontuação, às notas da prova, vai valer quanto a prova nesse sistema EAD e as atividades que a gente vai estar fazendo? Matheus, nós tínhamos feito algumas atividades valendo nota em sala de aula. E isso vai ser considerado. Eu vou até ver, eu vou ver com o professor Daniel essa questão. Eu tinha um planejamento de 30 pontos de atividades e uma avaliação valendo 70. E pretendo manter da forma em que eu tinha feito esse planejamento com essas atividades. Nós já tínhamos feito essas atividades, vocês fizeram petição inicial em sala, vocês fizeram aquela petição inicial de juizado especial lá do juizado do JEC, que eu peguei lá aquela questão da OAB, que vocês fizeram a peça. Então, a gente já tinha feito algumas atividades, eu pretendo manter essa pontuação de 30 pontos e a prova valer 70 pontos, tá? Certo. Então, tá bom. Existe uma certa flexibilização em relação a essas frequências inicialmente, é uma recomendação da direção, então não vou ficar aqui olhando, pegar aqui o nome de todo mundo, dar print para chegar lá, jogar falta para ninguém por enquanto, até porque, o que acontece com essa aula aqui? Essa aula aqui, ela está sendo gravada, assim que eu encerrar a gravação, eu vou jogá-la no YouTube, aí ela vai me gerar um link, e eu vou colocar esse link dentro da plataforma para quem não pôde participar dessa aula, tá bom? Então, a gente vai fazendo dessa forma, acredito que todos os professores devem fazer dessa forma. Hoje eu mandei uma mensagem para o professor Daniel para ver uma questão do plano do Zoom, porque o Zoom ele tem uma limitação de tempo, vocês perceberam que tem uma limitação de tempo? Ele tem uma limitação de tempo, isso é muito ruim, nem percebe que esse tempo está passando, e parece que tem um plano aí que dá para poder entrar. Até mandei mensagem para o Daniel hoje à tarde, porque eu queria entrar no plano dele. Se você faz um plano coletivo, fica melhor, para ver se isso facilita aí a relação, assim, a questão em relação ao tempo. Como o tema ação civil pública, ação coletiva em termos de teoria, 2 sequências de 40 minutos é suficiente, igual está sendo suficiente para nós, porque depois nós faríamos atividades, ok. Mas algumas aulas a gente vai demandar um tempinho um pouquinho maior, por exemplo, quando a gente for estudar ação de alimentos, que daqui umas 2 aulas, quando a gente for estudar ação de divórcio, a própria ação monitória, a gente vai fazer, existe uma previsão de que seja estendida esse período de isolamento por mais um tempo, então nós temos que nos planejar para esse mês, e nós teremos esse mês aí conteúdos de alimentos, a própria ação popular, né? A gente fecha, a gente vai ter alimentos, a gente tem a ação de divórcio, são conteúdos que a gente precisa ter uma concentração muito grande, principalmente a ação de alimentos. Alimentos, divórcio, as próprias possessórias, a gente vai falar, né, sobre isso, e eu estou vendo com ele uma questão de plano para aumentar um pouquinho. Se não for possível, a gente faz o seguinte, a gente vê a possibilidade de fazer os 2 convites. A gente faz o convite, faz um momento, aí dá um intervalo para depois entrar novamente em um outro momento de aula. E aí a gente vai fazendo dessa forma, tá? O importante é que a gente utilize essa ferramenta da melhor forma possível para o conteúdo ser ministrado. Essa é a intenção. O que eu posso falar para vocês? O que eu falaria na sala de aula, eu estou falando aqui da mesma forma. Mas
eu sinto muita falta de vocês ali presencialmente comigo, porque eu consigo ver melhor a reação de vocês, até quando vocês estão com dúvida ou não, presencialmente eu consigo. Eu estou olhando a Suzana, por exemplo, eu consigo ver uma reação dela, eu falo, vocês estão com alguma dúvida? Às vezes eu vejo que o aluno está com uma certa vergonha de perguntar, ou eu vejo uma grande maioria assim com o rosto meio... Então a gente tem ali um sensorial do professor que a gente percebe, aí a gente volta um pouquinho. Aqui, quando vocês aparecem, para mim facilita muito, que eu consigo verificar as fisionomias de vocês, se alguma coisa ficou esclarecida ou não. Mas a questão é, com fé em Deus, isso vai passar logo, para a gente poder voltar para nossas rotinas normais, e a gente poder ter nossas aulas. Às vezes a gente ouvia tanta reclamação, tô tão cansado, vou para aula hoje, meu Deus, não quero assistir, já são 10 horas, eu quero ir embora, meu ônibus vai sair, eu sinto falta, até, professor, meu ônibus está saindo. 10 horas da noite, aquele tanto de bilhete na minha mesa de nome, porque o ônibus ia sair. É disso eu estou sentindo falta. Então, tomara que isso passe logo, para a gente poder voltar às nossas rotinas normais. Peço vocês paciência em relação às adaptações. É novo para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Esses dias atrás, a gente estava planejando nosso simulado, e eu tive que colocar o simulado aí, para vocês irem treinando e fazendo, e resolvendo, pesquisando, fazendo pesquisa para resolver. Vou disponibilizar o gabarito na próxima semana para vocês. Vou colocar um simulado, vou colocar o gabarito do simulado para vocês fazerem as correções, até antes da avaliação. Podem ficar tranquilos em relação a isso. E a gente vai fazendo assim, tá? Dessa forma. E, bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, professora, fulano não conseguiu acessar, está com dificuldade de acessar. A Ana Clara, ela tem meu contato. Ana Clara está autorizada a passar o meu contato para todos os alunos da sala. Qualquer dúvida, qualquer problema. Professora, não estou conseguindo abrir aqui, eu já passo o problema para o professor Daniel, para ele encaminhar o nome de alguém que está com problema de acesso. Professora, eu não estou conseguindo mexer nisso. Professora, o conteúdo disso está aqui, não está, não estou conseguindo achar. Vamos manter a comunicação no máximo que a gente puder, tá? Tem muita gente, às vezes, que me manda direct lá no Instagram, eu respondo, mas a Ana Clara está autorizada a passar o meu contato para vocês. Acho que muitos de vocês já têm. Quem não tem, a Ana Clara tem. É só pegar, mandar. Professor, eu não estou conseguindo pegar esse conteúdo, fiquei com dificuldade nisso aqui, não consegui compreender bem. Não tem problema, a gente volta, eu gravo um áudio, passo um negócio, ou a gente faz uma chamada de vídeo em algum momento. Eu quero dizer que estou à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, tá bom? É isso. Ok. Tudo bem, certo? Combinado. Combinado? Beleza. Combinado. Nenhuma dúvida mesmo em relação a esse conteúdo de hoje? Não, até o momento não. Não? Tá bom. Eu vou inserir aqui uma atividade para vocês aí olharem. Não é nada, não é peça, não é... Calma, não é peça. Falando assim. Não é peça, são mais jurisprudências para vocês terem contato como os tribunais têm se posicionado sobre esse tema que a gente tratou hoje, tá? E aí, à medida que vocês vão fazendo, e à medida que a gente for recebendo informações, até sobre avaliações, eu mando, converso com ele, a gente entra em contato. Professora, vamos lá no chat lá para a gente ver essa questão da avaliação, no fórum, alguma coisa assim, vocês me avisam, a gente vai. E vamos mantendo a comunicação, mas vai chegar para vocês a explicação sobre a avaliação. Foi conversado com os professores ontem, e isso ainda está sendo implementado, mas vai chegar para vocês aí, tá bom? Qualquer coisa, a Ana Clara manda também, representante de sala, pode falar. Mando sim. Essa atividade é para a gente inserir no ar ou é só para a gente estudar Essas por ela? primeiras é para revisão para a prova, tá? Aí a gente está aguardando, porque a gente age aguardando as definições de quem opera o sistema. Aí, a partir do momento que vou ter daqui umas 2 semanas depois da prova, a gente já vai fazer com as devolutivas. Eu vou precisar das devolutivas até para eu poder fazer a pontuação da segunda VA. Mas até a primeira VA, as atividades são para revisão e eu vou colocando na medida do possível as respostas lá para vocês. O gabarito do simulado, na semana que vem, tá lá. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tá bem, combinado. Mais alguma dúvida? Não. Professor, eu tenho. Pode falar. Não. Igual as soluções que estão sendo propostas estão sendo sempre a respeito da primeira VA.
são 3 e o tempo está cada vez mais curto. Como já está sendo pensado a respeito dessas outras VAs também? Olha, a primeira VA, assim, as situações são emergenciais e vão acontecendo. A primeira VA foi definida. Existe um gabinete de crise da União Evangélica que toma todas as decisões e vai repassando para os professores. Não foi falado ainda sobre a segunda VA, mas pode ter certeza que eles estão pensando para passar a informação, acho que aguardar essa primeira VA, e acredito que depois da primeira VA deve já ter algum posicionamento em relação às demais avaliações. Até porque vai sair o pronunciamento dessa, né, até quando ficaremos nesse período de quarentena. A gente sabe que já teve um decreto hoje, que saiu hoje, mencionando a questão educacional até 30 de abril, mas também a instituição acaba que se pronuncia também. Então, vamos só aguardar, porque aconteceu hoje esse decreto, né, não sei se foi, acho que foi uma resolução, na verdade, alterando o decreto, ampliando o prazo eu recebi aqui agora há pouco, para o dia 30 de abril, acredito que vai ser falado pela instituição, vamos aguardar um pronunciamento da instituição, mas já existe aí a orientação para depois do dia 9, as avaliações, então a gente já entende que realmente nós teremos esse período, pelo menos de abril. Em relação à segunda VA, até agora não, mas com certeza o diretor tem feito, né? A Ana Clara está aqui, pode confirmar, reunião com os representantes, passando tudo. Eu acredito que vai passar essas informações com mais conhecimento, porque o professor Daniel faz parte do gabinete de crise e vai passar essas informações para vocês com mais esclarecimento. Com certeza a Ana Clara vai replicar para vocês aí em relação a todas as dúvidas que vocês têm. Isso. Sobre Assim que eu souber tudo certinho, eu já passo para o pessoal. Tá programado para essa semana, provavelmente, para o Daniel fazer uma reunião com a gente. Ele tem feito, porque foi ontem que foi definido, teve uma conversa inicial com os professores, mas ele já se sinalizou que vai fazer uma reunião para conversar com os representantes sobre essas avaliações, tá bom? Para explicar melhor como serão as avaliações. Por enquanto, até lá, vamos tendo mais a nossa próxima aula, e aí até lá, com certeza, a gente já tem as definições mais concretas, tá bom? Tá bom. Ok? Mais alguma dúvida? Perfeito. Ok. Perfeito? Beleza. Beleza. Gente, boa noite para vocês. Foi muito bom. Boa noite. Ver mais Boa aqui essas noite. pessoas que os Boa nomes noite, professora. apareçam na medida possível, porque eu sinto saudade de vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom. É uma disposição. Tchau, tchau. Professora, fico com Deus. Tchau. Até mais. Tchau. Um Beijo, beijo. mais, gente. tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau, com Deus.